Boa noite a todos, graça e paz. Eu fico na esperança de ser apresentado como um artista, mas aí não tem jeito. Cadu, o palhaço, olha só. Que coisa, hein, pastor Edgar? Mas é um privilégio poder atuar como pastor e poder atuar como palhaço também. Das duas formas, e de forma separada, obviamente, né? São duas coisas distintas, pastor e palhaço, porque nós temos alguns pastores meio palhaços por aí também, aprontando algumas coisas, não é o meu caso. Então, deixa eu separar isso aqui já no início, mas é um privilégio poder servir a Deus levando o evangelho, poder servir a Deus com arte. Deus me deu esse privilégio de estar aqui nessa noite também, dividindo um pouco com vocês. Já estive aqui de manhã e eu vou começar mostrando um pouquinho do meu trabalho. De manhã eu não trouxe as fotos, eu já levei uma bronca, eu falei, verdade, né? Então, deixa eu mostrar um pouco para vocês. Trabalho com teatro há um tempo. Isso aí era uma peça de Alice do País das Maravilhas, mas era uma peça com cosmovisão cristã. Não falava diretamente do Evangelho, mas é o que a gente vai falar um pouco nessa noite. Os valores do reino estavam embutidos nessa peça. Uma outra peça que falava sobre identidade, a mesma temática. Desculpem pelos trajes, irmãos, é aqui no Horto, lá em cima. Uma outra peça também que falava sobre identidade, a Marina. Alguns de vocês lembram ela daqui também. E essa já faz mais tempo. Essa foi o Natal brasileiro. Lembra disso, pastor Edgar? Os reis magos aí eram gaúchos. E eu pude servir aqui também através da arte. Meu casamento, e olha o que teve no dia. Palhaçaria. No meio do casamento eu casei em um teatro. E aí teve uma apresentação de palhaços também. Nas fotos ali. Esse é o trabalho que eu faço com capelania escolar. A Sandra já participou desse trabalho também, algumas outras pessoas daqui. E nesse dia nós tivemos a oportunidade, através da arte, de servir também na Prefeitura de Tapecerica da Serra. Então nós fazemos o trabalho em uma escola no Capão Redondo, na Vina Guiar, e nós fizemos um trabalho com os professores nesse dia. Nós levamos um monólogo para eles, fizemos um café também, e levamos uma história que tem um fundamento bíblico. E aí convidaram a gente para um evento na prefeitura, para algumas pessoas que trabalham com educação especial. Então, através da arte também, a gente esteve nesse dia, o mesmo dia, servindo ali, através desse trabalho que nós fazemos em escolas, com a MPC Brasil. Aí o trabalho de palhaços, esse dia era em uma casa de idosos, lá na região do ABC, em Diadema. Olha que palhaço romântico que eu sou, tá vendo? Em escolas também, esse era um céu lá na Zona Norte, perto da Casa Verde, se eu não me engano. No GRAAC. No GRAAC não é um dos hospitais que a gente atende mensalmente, nem semanalmente. A gente faz alguns eventos pontuais, e aí era um evento de Páscoa que eles convidaram a gente. A gente foi contar a história da Páscoa, então. No centro de de pessoas com doenças renais. Esqueci o nome agora. Lá próximo também, perto do Santa Cruz. Em igrejas. Essa paciente precisava ficar um pouco de observação, deixei ela de observação, então, com os olhos bem atentos ali. Num dos outros hospitais que a gente atua, esse da Rede Dor, ali no ABC. O mesmo? Ok. Não dá ré aqui, não?
Acho que não dá ré não, hein? Peraí. Dá sim, gente. Então, mostrando um pouco do privilégio que Deus tem me dado para servi-lo através da arte também. Seja com contação de histórias, seja com teatro, seja através da linguagem do palhaço. E sobre o palhaço, é o que eu falo para todo mundo, eu explico que não é que eu me visto de palhaço, não. Na verdade, eu sou palhaço e aí geralmente eu fico à paisana para ninguém descobrir isso. Então hoje eu estou à paisana, mas eu... Tá rindo por quê, pastor Edgar? Que coisa! Mas palhaço é muito do que eu sou e do que Deus me chamou para servi-lo também, é um privilégio. Queria começar então lendo um versículo que está ali em Efésios 2:10, para que a gente possa falar sobre arte. E é um texto que eu gosto muito. Ele diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes ou de antemão, para que nós as praticarmos ou para que nós andássemos nelas. Esse versículo de Efésios, esse capítulo todo, ele está falando sobre a salvação, sobre nós não termos mérito nisso. E aí, quando ele chega no versículo 10, ele nos mostra que nós somos criação de Deus. Essa palavra criação, o sentido dela é poema. Então, quando ele diz que nós somos criação, ele está dizendo que nós somos poema, poesia de Deus. Está dizendo que nós somos obra-prima de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Para falar de arte, nós somos frutos da arte do maior artista de todos, que é Deus. Nós somos poema dele, realizado em quem? Em Cristo Jesus. E com um objetivo, com um propósito. Para quê? Para fazermos boas obras. Esse é o motivo de nós, em Cristo Jesus, sermos feito obras de arte. Para que a gente possa também criar, fazer boas obras. Deus já preparou isso de antemão para que nós pudéssemos praticar, para que nós pudéssemos andar em boas obras. Amém? Quando nós falamos sobre arte, o que seria a arte? A arte é uma produção consciente, grave isso, porque no decorrer da história, isso se perde um pouco, essa questão de ser algo consciente, de ser algo que faz sentido, mas por definição, uma produção consciente de obras, formas e objetos voltados para a concretização de um ideal de beleza e harmonia. Ou seja, o ser humano ele idealiza algo que é belo, harmônico, e ele cria isso, então, ele concretiza isso, e isso é a arte. Também é a expressão da subjetividade humana, ou seja, a minha maneira de mostrar como eu enxergo o mundo. Então, é algo pessoal, é algo da minha reflexão, o meu olhar sobre o mundo, que eu uso isso mostrando através da arte. Eu expresso através da arte a minha maneira de enxergar o mundo. Essa é uma expressão, é uma definição de arte pensando na arte humana. Nós sabemos, como eu li aqui, que é fruto da expressão da subjetividade humana, mas, na verdade, nós cremos que isso é um fruto da criatividade de Deus. Como nós somos feitos à imagem e semelhança dele, aí sim nós podemos reproduzir também esse aspecto criativo. Então, na definição, vai mostrar como se fosse algo humano, mas, na verdade, é um dos atributos de Deus comunicáveis que nós temos a possibilidade de usufruir também. Por sermos criados por um Deus criativo, nós somos criativos também e temos a possibilidade de criar. Quando nós falamos de criar, essa expressão da criatividade, ou seja, a arte, que é uma expressão física da criatividade, ela pode ser de duas formas, basicamente, que nós chamamos de mimesis, que é a imitação. Você pode ver algo e imitar aquilo, Então, no teatro, eu observo alguma coisa e imito, ou eu observo uma realidade exterior ou a natureza e, através da pintura, eu retrato aquilo como imitação, ou pode ser o poiesis, que é uma criação nova. São duas formas
de você lidar com a arte. As artes podem ser artes visuais, e aí nós temos desenho, a pintura, o cinema, a arquitetura, artesanato, cerâmica, escultura, fotografia, são formas de artes visuais. Também temos a arte na esfera literária. Então, o drama, a poesia, a prosa. Temos como expressão de arte também a música. Temos como expressão de arte também a dança. São algumas das formas conhecidas que nós temos de expressar a nossa criatividade. De forma como nós vemos o mundo, a gente expressa isso através da arte. Eu vou até ali para poder ler. Porque de manhã eu esqueci o óculos e à noite de novo. Então, isso é normal para um palhaço. Finge que foi por querer, né? Mas não foi, não. Só me avisa isso à noite, né? São Paulino é assim mesmo, viu? De manhã você me avisou, não estava aqui? Manda um WhatsApp. Portanto, a primeira razão para valorizarmos a criatividade é que Deus é o Criador. Em segundo lugar, uma obra de arte tem valor por criação porque o homem é feito à imagem de Deus e, portanto, pode não apenas amar, pensar, sentir emoções, ele tem também a capacidade de criar. Tendo sido feitos à imagem do Criador, somos chamados à criatividade. A criatividade é intrínseca à nossa hominalidade, ou seja, a nossa condição de ser humano. Então, primeira coisa, Deus é um Deus criativo. Esse é o motivo de nós também podemos desempenhar e valorizar a arte. E sendo Deus um Deus criativo, como eu tinha citado, Ele nos cria também com essa capacidade de, sendo a imagem e semelhança dEle, criarmos. Olha que coisa maravilhosa, não? E Ele nos dá essa capacidade. Dos tipos de arte que eu citei aqui, tem algumas que eu não tenho a mínima aptidão. Então, por exemplo, música para cantar, eu até gosto de compor, mas cantar, quem me conhece sabe que eu não tenho aptidão nenhuma. Se eu começar a cantar aqui, em 5 minutos a igreja vai se esvaziar, todo mundo vai fugir. As crianças às vezes aguentam me ouvir cantar porque elas falam que eu sou animado, então elas toleram. Mas não é um tipo de arte que... Desenho é outra coisa também que eu não tenho muita facilidade, não. Teatro, a linguagem do artesanato também, ó, temos ali alguém que é da área, mas para mim também não dá. Não tenho muita aptidão, coordenação ou qualquer outra coisa que você queira falar sobre isso. Mas temos artes distintas e oportunidades distintas de servir a Deus com arte. Como nós lemos ali, a criatividade é algo intrínseco ao homem. É algo que nos torna mais humanos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Cristo, Ele vem nos tornar mais humanos. Porque depois da queda, nós perdemos a nossa capacidade de ser totalmente humanos, assim como Adão foi criado, assim como Cristo era, 100% homem, 100% Deus. Nós não. Nós temos em nós a mancha do pecado e nós perdemos um pouco da humanidade. A arte é algo que faz parte dessa humanidade, é algo que vem sendo redimido em nós para que nós possamos ser mais humanos, cada vez mais parecidos com o ideal na criação de Deus, cada vez mais parecidos com aquilo que Cristo foi. E quando nós falamos de um Deus criativo, nós temos diversas expressões que a gente pode observar. Nós temos os salmos, né? E Deus é quem inspira o salmista, e a beleza desses cânticos registrados ali mostram um Deus que gosta da arte. Nós temos a natureza, como nós podemos olhar para algo tão grande, tão maravilhoso, e não perceber a criatividade de um Deus que é artista. Aliás, é algo que muitas vezes, quando eu estava viajando, eu estava na praia, às vezes eu ia à noite e ficava ali observando, olhando para o mar, e aquilo me fazia adorar a Deus. Lembrar da grandeza de Deus
E quando eu vi a beleza da criação, não tinha como eu não me render em adoração a Deus. A criação, ela revela o Criador. As obras, desculpa, as paisagens, né, a natureza revela o Criador. A diferença que nós temos das pessoas e etnias e raças diferentes, isso revela também a criatividade de Deus. Pessoas tão diferentes, tão lindas, tão únicas, cada uma com a sua característica peculiar, reflete um Deus que é criativo. O corpo humano e a maneira com que nós funcionamos, né, algo tão complexo, algo que a ciência tenta entender e até copiar algumas coisas, mas é algo tão maravilhoso que revela a criatividade de um Deus que está muito além do que a gente pode perceber ou entender. Quando a gente vê o relato dos templos que eram criados no Antigo Testamento, não tem como você não ver a preocupação com a beleza, com a estética, nos detalhes de como era feito, não era de qualquer jeito. E isso revela também a arte, isso revela um Deus por trás dessa arte, essa questão estética. E olha só, nem sempre a arte ela precisa vir para mostrar algo sobre a salvação, por exemplo. É uma outra coisa que a gente vai ver para frente também. Então, quando você vê uma paisagem bonita, nem sempre vai estar escrito um versículo lá na areia. Deus deixou, não, eu vou usar essa obra de arte aqui, então eu já vou deixar um versículo ali para ela servir para alguma coisa. Só serve se tiver um versículo bíblico. É assim? Mas é assim que a gente vê a arte muitas vezes. Então ela só serve se eu for usar uma música para evangelizar. E eu não estou tirando a importância disso, a gente vai falar sobre. Mas a arte em si, ela já adora e já revela a Deus, mesmo quando ela não mostra diretamente o plano de salvação. Mas ela está apontando para Deus, está apontando para a sua criação, está apontando para atributos de Deus. Então, não necessariamente só quando eu faço uma arte gospel, como a gente diz, isso é arte. Não, tem que ter uma utilidade. Então, o pastor Edgar me chama, faz um trabalho com crianças aqui do Instituto Equipar, e aí é importante a gente pregar o evangelho para as crianças, eu sei disso, mas não quer dizer que de repente ele me chama para fazer um dia uma apresentação artística, e aí eu vou falar sobre algum princípio, porque a gente trabalha aqui no Instituto Equipar com educação por princípios. E eu vou trabalhar, por exemplo, a soberania, ou vou trabalhar caráter, ou algum outro dos princípios que tem por trás, e talvez eu possa fazer isso sem citar o evangelho. E isso pode glorificar a Deus, sim ou não? Porque a arte em si, ela aponta para um Deus criador. Então é um outro conceito que nós temos e que nós temos que desmistificar, tirar isso das nossas mentes, que a arte só serve se ela tiver algum outro objetivo. Não. É uma capacidade dada por Deus e essa capacidade em si glorifica a Deus. A gente vai ver algumas coisas para que isso seja possível mais para frente. Mas tem uma coisa. Cadu, então eu posso utilizar qualquer forma de arte, porque se a arte em si ela já é algo que pode ser bom, então eu posso utilizar qualquer forma de arte. Não foi isso que eu disse. Porque não existe arte neutra. Toda arte é uma forma do artista expressar a sua crença. Através da arte, ele expressa aquilo que ele acredita, ele expressa a sua cosmovisão. Sempre, em toda arte, tem algo que ele acredita, de maneira consciente ou não, e a maioria das vezes é consciente, e você que consome percebendo ou não, mas existe um conjunto, existe uma cosmovisão, uma visão de mundo por trás daquilo. Então eu não posso consumir de forma acrítica, porque não é neutro. Sempre tem algo que está sendo passado. Se não é neutro, eu tenho que entender que o artista vai expressar através da sua arte o que ele acredita ser a realidade primordial.
Então, o que está no início do mundo? Qual que é a realidade primeira? Ele pode acreditar que é Deus, ou ele pode acreditar que é o acaso, ele pode acreditar que é uma força impessoal, e ele vai mostrar isso através da sua arte, o que ele acredita. Ele vai mostrar o que ele acha sobre a natureza. O que a gente pode observar foi criado por Deus de forma ordenada, ou foi criado pelo Big Bang, ou foi fruto do acaso. Qual que é a origem daquilo que a gente pode ver? Ele vai expressar isso na sua arte. Ele vai expressar o que ele acha sobre o ser humano. O ser humano é alguém bom por natureza? Ou não, como nós cristãos pensamos, é alguém mau por natureza, porque ele tem o pecado e ele precisa ser redimido. A arte vai mostrar o que ele pensa sobre isso. O que ele pensa sobre a morte, o que acontece depois da morte. O que ele pensa sobre como nós podemos saber o que é certo ou errado. É Deus que coloca no homem essa noção do certo e do errado, ainda que seja deturpado pelo pecado, ou não? Ou é o homem que decide o que é certo ou o que é errado? Através da arte, você pode observar o que aquela pessoa que produziu ou o artista pensa sobre. Ele vai expressar também se ele entende que o mundo tem um sentido ou se não, se é apenas fruto do caos, se nada faz sentido. Por isso que a gente vê várias expressões artísticas que tentam justamente mostrar que nada faz sentido. Uma dessas escolas era o dadaísmo, e eles procuravam chocar e chamavam isso de arte. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo de manhã, até brinquei com a Tracy, ela não está aqui agora, né? Mas se estiver vendo a transmissão, que eu falei que uma forma de arte era fazer as fezes em uma lata e distribuir. Isso é arte? Para o dadaísmo seria, porque está chocando. Teatro do absurdo era uma outra forma de colocar coisas sem sentido, diálogo sem sentido, e chamar isso de arte. Ou seja, qualquer coisa pode ser arte e você não pode questionar, porque é a pessoa que define o significado. É isso que muitas pessoas pensam sobre arte. Não é o que os cristãos pensam sobre arte. Não é o que Deus define como arte. Por outro lado, nós temos os cristãos que às vezes têm alguns problemas para entender a arte. Pode achar que a arte é algo demoníaco, e aí vai falar, não, olha, determinados instrumentos são do diabo. Determinados ritmos são do diabo. TV é do diabo. Cinema? Capiroto purinho do milho. Celular tocando no culto é do diabo, tô brincando. E aí vão achar que a arte é algo demoníaco. Ou vai até querer espiritualizar da maneira errada. Não, a Bíblia diz que nós não podemos ter imagens. Então, como escultura, como você vai fazer a imagem de alguma coisa? Ou vai fazer Irmãos, quando a Bíblia fala isso, fala de você criar uma imagem para adorá-la como se fosse Deus. No templo, nós tínhamos algumas figuras, né? Então uma interpretação errada. Ou acha que a arte não é relevante, ou como eu já citei, tem que ser algo pragmático. Se servir para evangelismo, ok. E eu não estou falando que não pode ser usado e que não é importante. Mas é quando eu excluo qualquer outra forma de arte, de expressar a arte. Se não falar diretamente de Jesus, de cruz, então não é arte. Se a gente tem essa ideia, a gente vai ter problemas até com livros da Bíblia que não citam diretamente o nome de Deus, como o livro de Esther, mas onde você vê o conceito de Deus em todo o livro. Amém? Então, às vezes a arte ela não fala diretamente, mas ela está falando de alguns princípios que exaltam o Criador. E alguns ainda pensam, cristãos, que ok, eu posso consumir tudo então. Não tem problema, qualquer coisa que eu escuto, e não é isso. Tem algumas coisas que são contrárias aos princípios bíblicos. Tem algumas coisas que são contrárias ao que Deus entende por bom, por verdadeiro, por belo. E se isso ofende, não é uma arte que nós devemos consumir também, não é uma arte que é boa. E aí é o próximo slide,
Eu apertei errado. A arte, ela revela o bom, o belo e o verdadeiro. Na arte, isso precisa estar contido. Algo que não é bom, algo que não é belo e algo que não é verdade, não reflete a arte. Então essa ideia de que qualquer coisa é arte, ela é antibíblica, porque a arte ela carece de sentido. Mas é fruto, e eu entendo, de alguém que acha que o universo não tem sentido. Se para a pessoa o universo não tem sentido, por que a arte deveria ter? Nós cristãos entendemos que tem sentido, que tem propósito. Huckmacher foi um defensor e tem um livro dele que fala sobre a arte não precisa de justificativas, onde vai falar sobre isso, vai falar da arte em si. Ele não era propriamente um artista, ele era mais um crítico artístico, um consumidor de arte, mas tem livros muito bons que falam sobre o valor da arte, que mostra que tudo é para a glória de Deus. Deus é o público da nossa arte. Então, tudo que eu faço, toda expressão artística, em última instância, eu estou fazendo para Deus, é o que Ele coloca. Ele é o público da nossa arte. Por isso, tem que fazer da melhor maneira, com excelência. Quando eu produzo um conteúdo artístico, não é qualquer coisa, não. É o melhor que eu posso fazer. Porque essa arte ela vai glorificar a Deus diretamente. E pessoas que vão ver isso, vão ver a beleza, vão glorificar a Deus também. Essa dicotomia, essa divisão de sagrado e profano, então, é algo que nós trazemos. Por exemplo, a música cristã e música do mundo. Essa divisão não existe. Essa divisão deveria ser entre música boa e música ruim. Porque tem muita música evangélica que é ruim. Sim ou não? Que quer ver o pessoal morrer. Minha vitória tem sabor de mel, não tem isso aí? Tem outros que falam algumas coisas diretamente que são contrárias à Bíblia. Já músicas não cristãs, algumas são muito ruins, mas algumas apontam para algumas características que são fruto da graça comum, são características de princípios bíblicos. Apontam para o amor, para a paz, para a esperança, para a alegria, para a lealdade, para a honestidade. São músicas onde nós podemos ver, sim, e enxergar alguns traços que são ainda, fazem parte da criação, que foi alcançada pelo pecado, mas não quer dizer que nada que a gente vê por aí... Não posso. Se fosse assim, para estudar filosofia, só poderia ser com professores cristãos. Para comprar roupa, só pode ser de loja de evangélico. Comida? Tem que ser da horta ali, horta do maná celestial. É assim que a gente faz? Não! Essa divisão de sagrado e profano dessa forma não é o que a gente aprende. Todas as esferas estão debaixo da soberania de Deus e tem que glorificar a Deus. Eu glorifico a Deus quando eu estou no meu trabalho. Na arte é outra coisa diferente. Eu glorifico a Deus quando eu estou na igreja, mas no trabalho eu posso fazer o que eu quiser. Não. Em todos os lugares onde nós estamos, em todas as esferas, eu preciso glorificar a Deus. Tudo é para Deus. A maneira como me comporto no meu trabalho, sendo honesto, fazendo da melhor maneira possível, isso glorifica a Deus. A maneira que eu sou um cidadão ou que eu penso na hora de votar, isso glorifica a Deus ou não também. Ou não também. Eu preciso entender, e aqui eu não estou falando de lado nenhum, nem vou entrar nessa polêmica, eu estou falando que tem alguns princípios bíblicos e algumas coisas que não condizem com o princípio bíblico. É isso que eu preciso entender. Na arte é a mesma coisa. Não. Aqui é a minha expressão de arte, eu vou fazer o que eu quiser. E aí eu vou fazer algumas coisas que, de maneira clara, não glorificam a Deus. Está correto isso? Eu vou consumir uma música que está falando de relacionamento de uma maneira totalmente contrária ao que eu aprendo com as Escrituras. Então, que eu tenho que trair minha esposa, que eu tenho que ir atrás das novinhas, que eu tenho que... que mais aí? Eu vou consumir esse tipo de conteúdo, entende? Então, eu não estou aqui para dizer para você o que você vai ouvir ou não. Mas quando você amadurece na fé, você vai perceber, opa,
isso aí não tem nada a ver com a minha visão de mundo cristã, com aquilo que eu acredito. E isso vai te direcionar na hora de ver filmes, na hora de ler livros, na hora de ouvir música. Porque, como eu disse, a arte, ela não é neutra. Não é neutra. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar, é meu. Amém? As artes são de Deus. O mercado de trabalho é de Deus. O cristão tem que glorificar Ele no mercado de trabalho. As faculdades, o lugar, né, no centro acadêmico, Deus é soberano sobre isso também. Na política, Deus é soberano. Então nós deveríamos, em todas as esferas, desejar que tivessem cristãos para revelar a Deus, não para interferir nessa esfera, porque as esferas são independentes entre si, mas estão debaixo da soberania de Deus. Então, por exemplo, a igreja é uma esfera, a política é outra. Eu não deveria usar a igreja para mandar na forma política, entendeu? Não, é uma outra esfera. Agora sim, que tenham cristãos lá que façam de maneira bíblica, isso eu posso desejar. Mas a igreja querer ditar as leis? Não. A igreja não. Cristãos como cidadãos podem participar disso. A mesma coisa do Estado querer interferir na igreja, é uma outra esfera. A igreja tem as suas regras, a família tem as suas regras, mas todas essas esferas estão debaixo do domínio de Deus. Amém? Deus é soberano sobre todas as esferas. E tudo que a gente faz, então, em qualquer ambiente que nós estejamos, é para a glória de Deus, porque esse é o propósito, como nós vemos no versículo. Somos criaturas, feituras, obra-prima de Deus, realizadas em Cristo esse para mostra um propósito. Para quê? Para boas obras, para criar boas coisas, para fazer boas coisas. E entre essas coisas, para fazer boa arte, arte que vai revelar Deus de forma direta ou indireta, mas que vai revelar a bondade, o amor, o cuidado, a compaixão. Nós somos chamados para isso. Esse é o propósito. Então, observar e transmitir. E a arte boa e cristã é aquela que vem de um coração redimido. Alguém que foi salvo, o que ele vai produzir, essas boas obras, está de acordo com o que ele foi alcançado. Amém? Se ele foi transformado, não tem como ele criar algo diferente daquilo que ele é agora em Cristo Jesus. Por isso que tudo que a gente faz é adoração a Deus. E a nossa arte pode ser uma doxologia. Doxologia era uma forma de cântico, de usar as palavras para adorar a Deus. A nossa arte pode e deve ser uma forma de doxologia. A espiritualidade cristã deve abranger todas as facetas da realidade criada por Deus, sem separação das coisas em sagradas e seculares, como eu tinha citado. Opa! Agora eu dei PT aqui, não. É o próximo. Ok, então, peraí. As boas obras que a gente citou, esse é o propósito criado para as boas obras, e a questão da adoração é o próximo aqui. A arte e a ciência têm um lugar na vida cristã, não são periféricas. O cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística, né, não apenas, mas como algo belo para a glória de Deus. Uma obra de arte pode ser em si uma doxologia. Então, quando eu crio algo belo, isso em si glorifica a Deus, ainda que não seja algo evangelístico. E eu posso utilizar para isso também, mas em si a arte pode ser uma forma de glorificar a Deus. E nenhuma obra de arte é mais importante que a própria vida do cristão. E todo cristão deve se preocupar em ser um artista nesse sentido. A vida do cristão deve ser algo verdadeiro e belo em meio a um mundo perdido e desesperado. Esse é o ponto. Nós falamos sobre a arte em todos os lugares, a arte que em si
glorifica a Deus. E esse último slide nos lembra e nos mostra que, como nós lemos no começo do versículo, nós somos obra de arte de Deus também, para revelar Deus a esse mundo, para revelar a beleza de Deus a um mundo que está desesperado. Para o mundo que está em desespero, às vezes através da arte eu posso mostrar esperança. Amém? Através da minha vida e a minha vida como uma obra de arte nas mãos de Deus, eu posso revelar algumas coisas de Deus para essa humanidade que está caída. Então o meu desejo é que nós, como cristãos, estejamos em todos os lugares sendo e entendendo que nós somos obra de arte do nosso Criador. Amém? Que as pessoas vejam isso em nós, na beleza de atitudes que elas não esperam. Quando você tem uma atitude honesta no meio de pessoas que são corruptas, isso revela a Deus. Quando você perdoa alguém que não merece, isso revela a Deus. Quando você tem compaixão, olhando para a necessidade de alguém, cada necessidade é um campo missionário. Quando você olha para essa necessidade e tem compaixão, isso revela a Deus. Essa é a nossa possibilidade de estar no meio da sociedade, sendo essa obra de arte, revelando o nosso Criador através de uma vida bela. Amém? Eu tenho tido o privilégio de servir a Cristo com arte, como eu disse, como palhaço, e não só quando eu estou no hospital, levando riso ou dividindo a dor. O palhaço tem que fazer rir, não. O palhaço ele vai se conectar com pessoas. E às vezes vai se conectar com a dor da pessoa, ele vai dividir aquela dor também. Dessa maneira eu revelo através da minha arte o meu Criador. Mas é só no momento que eu estou lá? Não. Muitas vezes quando eu estava voltando, já paisana, eu encontrava uma criança ali no ônibus, olhava para mim, eu olhava, disfarçava, aí eu olhava de novo para ela, aí ela começava a esboçar uma risada, ela olhava para a mãe, quando ela olhava para a mãe, eu coloquei o nariz. Aí ela olhava, já começava a rir. E o pessoal no ônibus pensando, é retardado. E eles não estavam muito errados não, mas ninguém precisa saber disso. E aí eu estava ali brincando com a criança, porque eu não era palhaço só quando eu estava no hospital. Entende? A minha arte não era só para um lugar específico. Deus me chamou para revelar a beleza dele em todos os lugares. E quando eu menos vi, eu já estava ali quase todo, só a maquiagem que não, de palhaço, revelando o meu Criador. Amém? Quando eu estou contando histórias, eu estou revelando o meu Criador através da arte. Quando nós levamos música na capelania, no Hospital Campo Limpo, por exemplo, e aí você leva um coral e pessoas que estão ali desesperadas ouvem uma música que traz esperança e começam a chorar, através da arte nós estamos revelando o nosso Criador. Quando nós nos apresentamos na escola com monólogos, quando eu me apresento com teatro, quando eu componho alguma música, ou quando eu faço uma paródia, tudo isso glorifica a Deus. Aqui no Horto eu tive a oportunidade de fazer várias paródias já. Quando eu ia no acampamento e eu pregava, no outro dia eu pegava uma música conhecida e colocava o conteúdo que tinha tido na pregação ou coisas que aconteceram no acampamento, e isso servia para fixar o aprendizado. Uma forma de arte, uma forma de revelar a Deus também. Finalizando então o meu desejo, já foi meu tempo já, pastor? Já até passou, né? O meu desejo é que nós possamos entender, primeiro, que a arte, ela tem o seu espaço, não está à margem, não. Ela é importante por si só e é algo feito por Deus para que nós possamos expressar ao mundo alguns princípios da criação. Não só quando eu faço isso de maneira evangelística, que é importante também, mas a arte em si, ela é importante. Mas lembre-se que ela não é neutra. Ela traz uma cosmovisão. Quando você for consumir, pensa, aquilo está de acordo com o que você acredita ou não? Será que vale a pena? Ou eu posso ouvir e só desconsiderar algumas coisas, ou é melhor eu nem escutar? Será que aquilo que eu escuto realmente me edifica? Eu queria que você também saísse dessa noite desejando não apenas
não apenas ser um instrumento através da sua arte, se é que você trabalha com arte de alguma forma, e algumas pessoas falaram comigo de manhã sobre isso, mas se você não é um artista de nenhuma dessas formas que eu coloquei aqui, lembre-se do que a gente viu por último. A sua vida é uma obra de arte. A sua vida é uma carta que vai revelar Deus ao mundo, é uma poesia. Que você saia daqui com o desejo de revelar a Deus, de fazer as coisas da melhor maneira possível, ser o poema mais bonito. E às vezes quando a gente olha para a nossa vida, eu falo, Deus, como eu posso ser um poema? Eu olho para o no meu caso, inclusive, até pela questão física. A aparência que não ajuda muito. Mas no geral, sabe? Quando eu vejo meus pecados, quando eu vejo o quanto eu tento agradar a Deus e eu não consigo, eu falo, que tipo de poesia é essa? Quando eu vejo a minha vida e coisas difíceis que eu passo, momentos tristes, que tipo de poesia é essa? Mas só que depois eu paro e lembro que é Deus, o Criador e o artista, que está fazendo essa poesia através da minha e da sua vida. Mesmo com cores cinzas, com momentos difíceis, Ele está usando para tecer a sua vida, para fazer um tapete lindo, que você olha do avesso e não consegue enxergar isso, mas quando você vê ele pronto, você vai ver a obra de arte. Apesar de você, apesar de mim, dos nossos erros, Deus vai usando isso para fazer uma obra de arte. Nós somos essa obra de arte para revelar o nosso Criador. Amém? Que nós possamos então entender a arte relacionada com a fé e glorificar a Deus que nos dá a possibilidade de vivenciar isso. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus criativo. O Senhor é um Deus que fez a natureza de forma tão diversificada, pessoas tão diferentes, coisas tão grandiosas, Pai. E o Senhor também nos permite criar algumas coisas, Deus. O Senhor nos permite também expressar e ver a vida de uma maneira particular. Isso também é uma dádiva que o Senhor nos dá. E através disso nós podemos revelar o Teu amor ao mundo. Através da arte utilizada na igreja, mas através de todas as formas de arte também, quando a gente revela o que é belo, quando a gente revela o amor, quando a gente revela a compaixão, quando a gente revela a lealdade, nós estamos glorificando a Ti e eu te agradeço por isso. Deus, cada um que está aqui é uma obra de arte nas Tuas mãos, ainda que nós não consigamos enxergar, ainda que a gente não veja a obra completa, mas no último momento, no final das nossas vidas, a gente vai ver a obra-prima que o Senhor fez. Sem merecermos, mas porque o Senhor assim o quis. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nos perdoa por muitas vezes também negligenciarmos esses dons e talentos que o Senhor nos dá. De não levarmos ao mundo a arte, de não mostrarmos de maneira criativa aquilo que o Senhor quer que nós mostramos, de não fazer a diferença no mundo. Nos perdoe por isso, muitas vezes, porque nós acreditamos em coisas que não são verdade, que nós ouvimos por aí. Não. Muda a nossa perspectiva sobre isso. Nos faz entender mais e entender a arte que revela o bom, o belo e o verdadeiro, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado a Ti, que é o Senhor, o maior artista. Nós te louvamos. Amém.